what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going. Bataguaçu, a cidade que nasceu de um navio puxado por bois, às margens do Gigante, o nascimento na beira do rio, antes do asfalto, antes das rodovias, antes do porto. Havia apenas água, água vasta, imponente, silenciosa, às margens do majestoso rio Paraná, onde hoje se ergue Bataguaçu. O tempo parecia correr em outro ritmo. Ali, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, a terra vermelha encontrava a planície alagável e o horizonte parecia infinito. Você consegue imaginar esse cenário no início do século XX? Nada de pontes, nada de estradas pavimentadas, apenas a natureza bruta e o desafio do desconhecido. Foi nesse ambiente que surgiu o Porto 15 de Novembro. Em 1900, Manuel da Costa Lima, conhecido como Major Toro, partiu da fazenda Ponte Nova, decidido a abrir uma ligação entre Campo Grande e o estado de São Paulo. Não era apenas uma viagem, era uma missão. A primeira tentativa falhou, mas os verdadeiros pioneiros não desistem. Em 9 de maio de 1900, ele organizou nova expedição. Sertão adentro, sem garantias, sem mapas detalhados, apenas determinação. Quando finalmente alcançou a foz do Rio Pardo, no Rio Paraná, encontrou o local perfeito para um porto fluvial. Era 15 de novembro, e assim nasceu o Porto 15 de Novembro. Mas havia um problema. Como atravessar 2 quilômetros de rio com boiadas, tropas de burros e cavalos? Ali começava uma das histórias mais impressionantes do interior brasileiro. Manuel da Costa Lima decidiu construir uma balsa curral e não parou por aí. Foi até Concepción, no Paraguai, e comprou um vapor chamado Carmelita. Pagou com a venda de 200 cabeças de gado. Agora imagine a cena. Um vapor inteiro sendo desmontado, transportado por carros de bois, arrastado por serras, brejos e areais. 25 juntas de bois puxando toneladas de ferro. Mais de 60 dias de jornada. Sem guindaste, sem estrada adequada. Apenas força, inteligência e coragem. Essa travessia não foi apenas física, foi simbólica. Ali estava sendo construída a base de um município que um dia seria conhecido como Beira do Rio Paraná. E o nome Bataguaçu vem do tupi. Guaçu significa grande, referência às águas grandiosas que banham a região. O nome evoluiu ao longo dos anos. Guaçu, 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 até se tornar Bataguaçu. Grande rio, grande história. Mas a cidade ainda não existia oficialmente. Era apenas o início. E no próximo bloco, você vai conhecer o homem que transformou terras isoladas em um projeto urbano ousado. Um industrial europeu que fugiu da guerra e encontrou no Brasil a chance de recomeçar. Prepare-se, porque a verdadeira fundação de Bataguaçu ainda está por vir. O rei dos calçados e o sonho de uma cidade. O destino de Bataguaçu mudou quando um homem cruzou o oceano. Seu nome era Jean-Antonin Bata. Chamado na Europa de o Rei dos Calçados, era um dos maiores industriais da antiga Checoslováquia. Perseguido pelo regime nazista, exilou-se nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Aqui, ele não queria apenas investir, queria construir. Em 1932, ao adquirir a Companhia de Viação São Paulo-Mato Grosso, herdou terras, embarcações e direitos sobre Porto 15 de Novembro. Mas foi em 1942 que decidiu algo audacioso: fundar uma cidade.
Escolheu um espigão divisor das águas dos córregos Guaçu e Sapé, próximo ao Rio Pardo. Planejou o loteamento urbano, planejou o loteamento rural, construiu casas para funcionários, ergueu um armazém, levantou um pequeno templo católico com imagens importadas, instalou uma serraria cuja caldeira gerava energia elétrica para o povoado, montou cerâmica, leiteria, granja. Percebe a visão? Ele não vendia apenas terrenos, criava estrutura, criava oportunidades, criava futuro. Os lotes eram vendidos a preços acessíveis, em suaves prestações, para atrair colonos, e assim começaram a chegar as primeiras famílias. As primeiras casas foram construídas por Joaquim Simplício da Silva, Manuel Rocha e Durval Catão. A vila crescia lentamente. Mas então veio a Segunda Guerra Mundial. Apesar de todo o desenvolvimento promovido por Batlle, o governo federal retirou-lhe a concessão da navegação, incorporando embarcações e terras ao serviço de navegação da Bacia do Prata. Mesmo assim, Bataguaçu resistiu. Em 12 de maio de 1945, tornou-se sede do distrito de Ivinhema. Era um passo importante, mas ainda faltava autonomia, e as condições eram difíceis. Havia apenas cerca de 30 casas de madeira. A energia elétrica funcionava das 18 horas às 22 horas. Uma pequena capela servia como igreja. A alfabetização ocorria em um salão improvisado. Mas o que sustentava aquela comunidade não era a infraestrutura, era a esperança. E esperança move montanhas. No próximo bloco você vai descobrir como Bataguaçu conquistou sua emancipação e se transformou oficialmente em município. E entenderá por que essa conquista foi muito mais do que política. Foi uma vitória coletiva. Da vila isolada à emancipação. O dia em que Bataguaçu nasceu de verdade. Toda cidade tem um dia que muda tudo. Para Bataguaçu, esse dia foi 11 de dezembro de 1953. Mas antes da assinatura da lei, houve luta. Naquele tempo, a vila ainda era pequena, cerca de 200 habitantes. Poucas casas de madeira. Estrutura mínima, energia elétrica gerada por motor estacionário e distribuída por apenas 4 horas por noite. Imagine viver em um lugar onde, ao cair da noite, a cidade praticamente dormia junto com a luz. Mas mesmo assim, havia fé. A primeira missa celebrada na pequena capela de madeira, entre os coqueiros da Praça Central, aconteceu em 29 de junho de 1948, conduzida por Frei João Damasceno. A fé era o cimento que unia aquelas famílias. A educação também dava seus primeiros passos. A alfabetização ocorria de forma precária, até que em 1953 foi construído o primeiro prédio escolar. A Escola Rural Mista Coronel Pedro Celestino nasceu como símbolo de esperança. A primeira professora foi Maria da Conceição. Percebe o padrão? Antes da política, veio a fé. Antes do progresso, veio a educação. E então chegou o momento decisivo. O governador de Mato Grosso, Fernando Correia da Costa, visitou Bataguaçu em 1953. Impressionado com o desenvolvimento agrícola e com o esforço da comunidade, prometeu a emancipação e cumpriu. A Lei 683 elevou a vila à categoria de município, abrangendo terras que hoje formam Bataguaçu, Anaurilândia, Nova Andradina, Bataiporã e Taquaruçu. Era gigantesca, era estratégica, era histórica. O primeiro prefeito nomeado foi Ladislau Deac Filho, mas a instalação oficial da administração municipal ocorreu em 19 de fevereiro de 1955. O primeiro prefeito eleito foi Enio Martins. Ali, naquele momento, Bataguaçu deixava de ser dependente, passava a decidir seu próprio destino. E isso muda tudo, porque a autonomia não é apenas política, é psicológica, é coletiva, é identidade. E enquanto o município se estruturava, mais famílias chegavam. Nomes como Vladimir Kubik, Shigetsugu Kawanami,
Yataka Kassai, José Vicente Vitirite e tantos outros começaram a moldar o futuro da cidade. A terra era desafiadora. Predominava o latossolo vermelho escuro, de baixa fertilidade natural. Mas onde muitos viam dificuldade, os pioneiros viam oportunidade. A pecuária se expandiu, a agricultura se consolidou, a cidade começou a pavimentar suas ruas. E o que antes era um ponto isolado às margens do Rio Paraná, tornava-se um corredor estratégico entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas ainda havia mais por vir, porque o desenvolvimento não parou na emancipação. No próximo bloco, vamos mergulhar na geografia poderosa que sustenta Bataguaçu, na hidrovia que conecta países e na transformação estrutural que consolidou o município como peça importante no cenário regional. Prepare-se. Água, estradas e integração. O poder geográfico de Bataguaçu. Se você quer entender o futuro de uma cidade, olhe para sua geografia. Bataguaçu não cresceu apenas por acaso, ela cresceu por localização. Inserida na bacia hidrográfica do Rio Paraná, especificamente na subbacia do Rio Pardo, o município ocupa posição privilegiada. O Rio Pardo percorre a região até desaguar no Rio Paraná, hoje impactado pelo reservatório da usina hidrelétrica Sérgio Mota. A ampla planície alagável do Alto Paraná, que se estende por cerca de 480 quilômetros, molda o território. Modelados tabulares, áreas planas, solos hidromórficos nas margens do rio. Pode parecer técnico, mas é estratégico. Porque água significa transporte, água significa comércio, água significa conexão. A hidrovia Paraguai-Paraná é um dos maiores eixos de integração da América do Sul. São mais de 3.400 quilômetros navegáveis, conectando Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. E Bataguaçu está dentro desse sistema. Possui porto de carga e descarga, interligando-se à hidrovia Tietê-Paraná. Isso transforma a cidade em peça-chave do intercâmbio comercial. Mas não é só água. As rodovias também fazem de Bataguaçu um corredor estratégico. A BR-267 corta o sul do estado e conecta Porto Murtinho a Bataguaçu, ligando-se ao estado de São Paulo pela ponte Hélio Cerejo. A MS-395 amplia o acesso ao sul do Mato Grosso do Sul. Percebe? Água, Plais, Estrada, Mubuera, Desenvolvimento. Hoje, cerca de 70% das vias urbanas estão pavimentadas. O transporte de passageiros ocorre pelo terminal rodoviário administrado pela Viação Mota. A cidade não está isolada. Ela é passagem. Ela é conexão. Ela é ponte. E, ao mesmo tempo, mantém sua essência de beira do Rio Paraná. Mas toda cidade estratégica precisa de infraestrutura moderna. O esgotamento sanitário ainda opera majoritariamente por fossas sépticas, mas a estação de tratamento já foi concluída, aguardando ampliação das ligações domiciliares. Isso mostra algo importante. Bataguaçu continua evoluindo, continua investindo, continua planejando. E enquanto a infraestrutura avança, a identidade cultural também se fortalece. No próximo bloco vamos falar da alma da cidade, da cultura, da música, da violeira que marcou a história local. Porque uma cidade não vive só de economia, ela vive de sentimento. A alma de Bataguaçu, cultura, fé e identidade à beira do rio. Existe algo que nenhuma estrada explica, nenhum mapa revela, nenhum decreto oficializa. A alma de uma cidade. Bataguaçu não é apenas geografia estratégica ou corredor rodoviário. É memória viva. É tradição passada de geração em geração. É a força silenciosa de um povo que aprendeu a crescer sem perder suas raízes. Às margens do Rio Paraná, o apelido Beira do Rio Paraná não é apenas localização, é identidade. O rio não é cenário, é testemunha. Testemunha das primeiras canoas,
das travessias de boiadas, das balsas improvisadas, dos sonhos carregados nas águas barrentas. E se existe um símbolo dessa alma cultural, ele tem nome: Helena Meirelles. A violeira que viveu grande parte da sua vida em Bataguaçu não foi apenas artista, foi resistência cultural. Em um tempo onde a música sertaneja raiz ainda era a expressão da terra, da dor e da esperança, sua viola ecoava como voz da região. A cultura aqui não nasceu em palcos luxuosos, nasceu em terreiros, em festas juninas, nas quermesses dedicadas a São João Batista. Sim, a fé continua sendo pilar. Desde a primeira capela de madeira até a construção da igreja de alvenaria, financiada com arrecadações populares, cada tijolo carrega sacrifício e devoção. E enquanto a fé se consolidava, a comunidade crescia. Os bairros surgiam. Nova Porto 15 de Novembro expandia a história do antigo Porto. 13 bairros formavam o núcleo urbano, mas algo permanecia igual: o espírito comunitário. A escola, que começou com uma única sala, tornou-se símbolo do valor dado à educação. Professores pioneiros enfrentaram dificuldades para alfabetizar crianças em uma cidade que ainda aprendia a se estruturar: educação, fé e trabalho. Esse tripé sustenta Bataguaçu. E há algo ainda mais profundo: o nome da cidade, Bataguaçu, derivado do tupi guaçu, grande. Grande rio, grande terra, grande sonho. O nome também dialoga com as indústrias Bata, conectando o município à história global de Jean-Antonin Bata. Uma mistura improvável entre Europa Central e sertão sul-mato-grossense. Isso é fascinante. Uma cidade nascida da ousadia de um industrial europeu, consolidada pela coragem de sertanistas brasileiros e sustentada pela fé de famílias pioneiras. Bataguaçu não é apenas resultado de planejamento urbano, é resultado de encontros. Encontros de culturas, de povos, de histórias. Mas toda cidade enfrenta desafios: infraestrutura em expansão, dependência econômica do setor primário, busca por diversificação industrial. E ainda assim, permanece firme, porque quem já puxou vapor morro acima com bois não teme dificuldade moderna. E no próximo bloco vamos mergulhar na reflexão final, porque entender Bataguaçu não é apenas conhecer sua história, é compreender o que ela ensina sobre coragem, visão e propósito. Prepare-se. A conclusão vai além da cidade. Ela fala sobre você. A lição de Bataguaçu: coragem que move montanhas. Feche os olhos por um instante. Imagine um casco de navio sendo puxado por 50 bois, subindo serras, atolando em brejos, avançando alguns metros por dia. Agora responda para si mesmo: quantas vezes você desistiu antes de começar? Bataguaçu nasceu de um impossível. Nasceu quando alguém decidiu que atravessar 2 quilômetros de rio não era obstáculo, era desafio. Nasceu quando um industrial perseguido pela guerra viu no interior do Brasil não exílio, mas oportunidade. Nasceu quando 200 pessoas, em casas de madeira, acreditaram que poderiam se tornar município. E conseguiram. Hoje, com mais de 23 mil habitantes, conectada por rodovias estratégicas, inserida em uma das maiores hidrovias da América do Sul, Bataguaçu continua crescendo. Mas o que realmente importa não é o número de habitantes, é o que ela representa. Ela representa visão, representa planejamento, representa fé aliada à ação. Cada geração enfrentou seus próprios desafios. Os pioneiros enfrentaram o sertão. Os administradores enfrentaram a burocracia. Os moradores atuais enfrentam a modernização. Mas a essência permanece.
coragem. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Você não precisa nascer grande, mas precisa agir com grandeza. Você não precisa ter todos os recursos, mas precisa ter decisão. Bataguaçu nos ensina que progresso não é sorte. É persistência acumulada, é esforço coletivo, é gente comum fazendo coisas extraordinárias todos os dias. E enquanto o Rio Paraná continua correndo, enquanto as estradas continuam levando e trazendo sonhos, a cidade segue escrevendo novos capítulos. A pergunta é: qual será o próximo? E mais importante, qual será o seu? Porque toda grande história começa com um passo e termina com legado. Que a história de Bataguaçu inspire você a enfrentar seus próprios brejos, a puxar seus próprios vapores, a atravessar seus próprios rios. Porque se um punhado de pioneiros conseguiu transformar sertão em município, você também pode transformar seus desafios em vitória. A grandeza não está no tamanho, está na coragem. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7. And I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, and I ain't never gonna stop. Come on, listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced.